Senadores da CPI da Covid acusam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de obstruções das investigações. Principais representantes da CPI fizeram coro nesta sexta-feira, 25, declarando que o Ministério da Saúde e o ministro Marcelo Queiroga estão dificultando investigações mais rápidas e profundas em torno da compra da vacina contra a Covid-19. Logo no início da sessão desta sexta, 25, o presidente da CPI, Senado Omar Isis, PSB Amazonas, acusou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de atrapalhar as investigações acerca da compra de vacina. Isis teve apoio de outros membros da CPI, vice-presidente, senador Randolph Rodrigues, Rede Amapá, disse que o Ministério da Saúde estava omitindo documentos que já haviam sido solicitados pelo grupo de senadores. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, também endossou o discurso dos senadores ao reclamar sobre a demora do Ministério da Saúde em autorizar o acesso de uma equipe especializada aos processos administrativos relacionados à compra de vacina contra a Covid-19. Segundo Calheiros, o ministro Marcelo Queiroga estaria deliberadamente criando obstáculos para oferecer as informações e assim dificultar as investigações. Hoje, mais uma vez, fizemos um contato com a assessoria parlamentar do Ministério da Saúde, que disse que a questão dependeria de uma reunião com o ministro Queiroga, que só seria realizada amanhã 26. Precisamos dizer que esta CPI não vai, até porque não pode aceitar essas manobras obstrutivas e protelatórias do governo, disse o senador. Em seguida, Calheiros pediu ao presidente da CPI que tome as providências enérgicas contra a obstrução do ministro Marcelo Queiroga, que inclusive já é investigado nesta própria CPI. É necessário reiterar as responsabilidades que existem sobre a omissão de documentos da CPI. Não é a única outras informações que estão sendo pedidas por esta CPI. Estão vindo erradamente, como não vem tem tido omissão deliberada por parte do governo, completou o senador com a agência Sputnik Brasil. Estado do Rio se mantém com risco baixo para a Covid-19. Mapa de risco contra a doença coloca o estado em bandeira amarela. O estado do Rio de Janeiro se manteve na bandeira amarela, o que significa risco baixo para a Covid-19, segundo a 36ª edição do Mapa de Risco da Doença divulgada na noite desta sexta-feira, 25. Pela Secretaria Estadual de Saúde. Esta é a segunda semana seguida em que o estado se mantém em risco baixo. No mapa divulgou em 11 de julho, ou seja, 2 semanas atrás, o estado do Rio estava em bandeira laranja. Isto é risco moderado para a Covid-19. No mapa divulgou ontem, 2 das 9 regiões do estado aparecem com bandeira vermelha, risco alto. Noroeste, Bahia, de Ilha Grande, enquanto 2 estão com bandeira laranja, região metropolitana 1, que incluiu a capital e a Baixada Fluminense no Centro-Sul. As demais regiões estão com bandeira amarela, sendo que nenhuma aparece lista com bandeira verde, risco muito baixo, ou roxa, risco muito alto. A decisão de manter o estado com bandeira amarela foi tomada com base em indicadores com a queda de 26% no número de óbitos e de 35% nas internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG. As taxas de ocupação de leitos no estado no momento da divulgação do mapa eram de 63% para unidades de terapia intensiva, UTI, 44% para a enfermaria com Agência Brasil. Covaxin. Flávio Bolsonaro participou de reunião com representantes da farmacêutica. O senador se encontra através de videoconferência com representantes
de Precisa e com o presidente do BNDES. Diz e Veja, Flávio disse que as insinuações da mídia são maldosas. A Veja conta na edição deste fim de semana que o senador Flávio Bolsonaro, patriotas, participou de uma reunião com Francisco Maximiano, dono de Precisa Medicamentos, e com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montezano, em outubro de 2020, através de videoconferência. A Precisa é a representante no Brasil do laboratório indiano Biotech, responsável pela vacina Covaxin, cujo contrato de compra pelo Ministério da Saúde está sob investigação. Segundo a revista, o banco informou que a reunião ocorreu para tratar de alternativas de financiamento para o XIS Internet Fibra, empresa também representada por Maximiano, mas que as negociações não avançaram. Em seu Twitter, Flávio Bolsonaro disse que é lamentável a tentativa da revista de o atacar com insinuação maldosa e que quem teve a reunião com Precisa no dia 5 de abril desse ano foi senador Rodolfo Rodrigues, da Rede Amapá, com a agência Sputnik Brasil. É lamentável a tentativa da revista Veja de me atacar com insinuação maldosa. Quem fez reunião como Precisa Medicamentos foi o senador Rodolfo Rodrigues, no dia 5 de abril. Imagina se fosse eu se tivesse feito essa reunião. Lamentável a tentativa da revista Veja de me atacar com insinuações maldosas. Quem fez a reunião como a Precisa Medicamentos foi o senador Rodolfo Rodrigues, no dia 5 de abril. Imagina se fosse eu que tivesse feito essa reunião. SPFW 51, em mais uma versão digital. A moda tem um lado arte impossível de ser reprimido. Fashion Week postou no tema Regeneração com a coleção Palestra Conceitos ocupou esta semana com esperança de dias melhores. Para a moda, não é fácil continuar acreditando em vestir pessoas à beira do medo de se ver dentro das artísticas da pandemia. Mas a moda tem um lado arte impossível de ser reprimido. Outra evidência dessa impossibilidade é a poesia, que volta a circular nas redes sociais, ou as fotos feitas por fotógrafos como Eduardo Alonso em suas madrugadas de bicicleta pelas praias. Portanto, vale acompanhar as propostas de São Paulo e sonhar com o dia de vestir os lindos modelos bordados que denominam as coleções selecionadas alguns destaques. Bolsonaro não acredita em pesquisa eleitoral, por isso queremos voto auditável. Após pesquisa eleitoral mostra que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, poderia perder em primeiro turno a eleição do ano que vem para ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O chefe do executivo voltou a afirmar que não acredita em pesquisas eleitorais e cobrou novamente a implantação do voto impresso no pleito de 2022. Eu não acredito em pesquisa eleitoral em 2018. O Datafolha disse que eu não iria para o segundo turno e que se eu fosse não ganharia de ninguém. Por isso que nós queremos o voto auditável, disse o presidente em entrevista coletiva nesta terça-feira 25. Na noite de ontem, pesquisa do IPEC divulgou pelo Estadão mostrou Lula, neste momento, como favorito para a próxima disputa pelo Palácio do Planalto, com 49% das intenções de voto. Segundo os
dados, Lula tem mais que o dobro da taxa do presidente Jair Bolsonaro, 23%. Com esse desempenho, e se as eleições fossem hoje petista, venceria no primeiro turno. Presidente que repetidamente coloca em xeque a segurança das urnas eletrônicas com os resultados negativos da pesquisa, fez novos ataques a ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, por fazerem militância com o voto impresso. Questionou, tiraram Lula da cadeia, tornaram elegível para ele elegê-lo presidente na fraude. O voto auditivo tem sido uma promessa do chefe do executivo. Já vem sendo usado por Bolsonaro para questionar possíveis resultados que o desfavoreçam nas próximas eleições. A demanda por votos auditivos do presidente veio acompanhada por críticas ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, conhecido pela defesa de segurança das urnas eletrônicas. Bolsonaro acusou de mentir sobre o funcionamento do sistema de votos impressos. Ministro afirmou que o voto em papel retrocesso, o que o presidente argumentou, dizendo que não seria a volta de um voto em papel, mas sim a impressão de um comprovante que seria depositado na urna após o voto. Ainda sem o partido para poder concorrer ao pleito do ano que vem, o presidente não descartou sua filiação ao Patriota, mesmo com a resistência interna no partido para sua entrada, se limitando a declarar que ainda está negociando com a sigla. De acordo com o presidente, ele procura um partido que realmente atenda, voltando a comparar sua filiação com um casamento. Tem que atender os interesses, ver se dá para viver em comunhão a vida toda. E o que pretende fazer, disse Gustavo Cortez Mateus de Souza, com Agência e Estado. Mortalidade materna por Covid-19 é 2,5 vezes maior que a taxa nacional. Epidemiologista da Fiocruz defende vacinação de todas as gestantes. A taxa de mortalidade da Covid-19 entre mulheres grávidas e púrpuras é de 7,2% no Brasil. Trata-se de um percentual e 2,5 vezes maior que a taxa nacional de 2,8%. O dado consta no novo boletim editado pelo Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. É divulgado nesta sexta, 25. Segundo o relatório, assinado por pesquisadores e epidemiologistas da instituição científica, o Brasil é o país com maior número de mortes maternas causadas pela Covid-19. O boletim coloca as gestantes e púrpuras como um grupo de preocupação que deve ser priorizado na vacinação diante da evolução da morte materna, níveis extremamente elevados. Em 2020, o país relatou 560 óbitos pela Covid-19. Entre esses públicos, em 2021, já são 1.156, mais do que o dobro do ano anterior, no mês passado. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, já havia divulgado um estudo no qual se constatou um aumento nas mortes de gestantes e púrpuras em 12 países desde o início da pandemia. Partimos do pressuposto de que este cenário está relacionado às alterações morfológicas da gestante, quando ocorre uma alteração das estruturas circulatórias, para entender a demanda de crescimento fetal. Registra o boletim em uma edição anterior. Os epidemiologistas da Fiocruz já haviam alertado para os riscos de gestantes, sobretudo aquelas que estão em torno de 32 ou 33 semanas de gravidez, evoluírem para formas graves da Covid-19, com descompensação respiratória.
A vacinação prioritária das grávidas e púrpuras havia sido orientada pelo Ministério da Saúde no final de abril. No entanto, a pasta voltou atrás no início de maio, quando foi notificado um caso suspeito de reação diversas. Uma gestante desenvolveu um grave acidente vascular cerebral e morreu depois de receber a vacina desenvolvida pela AstraZeneca Oxford. O Ministério da Saúde abriu investigação sobre o caso, determinou preventivamente a suspensão da vacina de grávidas sem comorbidades. Manteve-se assim apenas o atendimento a gestantes e púrpuras com doenças pré-existentes listada no Plano Nacional de Imunização do PNI. Nesse caso, só deveria ser usadas outras duas vacinas aprovadas, Coronavac e Pfizer. Em muitas cidades e estados, no entanto, a imunização para gestantes e púrpuras sem comorbidades foi retomada posteriormente por decisões das autoridades locais. Em São Paulo, por exemplo, esse público voltou a ser atendido no dia 7 de junho. Já no Rio de Janeiro, isso ocorreu apenas no início dessa semana. Em Manaus, a vacinação foi retomada no fim do mês passado, por ordem judicial, em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, MPF. No cenário atual, não há um tratamento homogêneo no país e cada estado tem aliado com a situação de uma forma diferente. O atendimento de gestantes púrpuras no PNI foi pautado em uma reunião da Câmara Técnica Assessora de Imunização realizada na última sexta-feira, 18. Segundo informou o Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito de arguição de descumprimentos de preceito fundamental, ADPF 846, a pasta, no entanto, ainda não divulgou nenhuma nova recomendação. Para os pesquisadores epidemiologistas da Fiocruz, as grávidas púrpuras devem ser consideradas como um grupo de risco, independente de comorbidade. Eles sugerem medidas variadas para Natal, incentivado medidas de distância física, realização de testes para demissão nas maternidades. Consideramos fundamental acelerar a vacinação de todos. As gestantes púrpuras no estágio atual da pandemia, reitera o boletim. Panorama. O boletim de observatório da Covid-19 da Fiocruz ofereceu um panorama geral no cenário epidemiológico, reunindo indicadores chaves para o monitoramento da pandemia nos estados, no Distrito Federal. Além dos dados da mortalidade materna, a nova edição agrega informações sobre transmissão comunitária, perfil demográfico dos casos, internações e óbitos, ocupação de leitos, avanço de vacinação, entre outros. O atual relatório é o primeiro após o Brasil superar a marca de 500 mil mortes pela Covid-19 e reúne informações do período entre 13 e 19 de junho de 2021. Os dados mostram que a transmissão comunitária permanece em níveis extremamente elevados em quase todos os estados. As únicas exceções são Espírito Santo e Maranhão, cujos níveis estão classificados como muito altos. Por outro lado, as taxas de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva, UTI exclusivas para a Covid-19, apresentaram melhoras em boa parte do país e melhor quadro desde o fim de fevereiro, embora ainda estejam na zona de alerta crítico o Distrito Federal, 14 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Amapá, Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Ceará. Perfil. Nas últimas semanas, tem havido uma mudança no perfil dos pacientes que demandam leitos com um percentual maior da faixa etária mais jovens. Segundo a análise, trata-se de um reflexo de redução da
contaminação entre os idosos em decorrência do efeito da vacinação. O Brasil possui uma taxa de 2.364 mortes por milhão, 4,7 vezes mais que a média global. O resultado brasileiro foi o pior dentro do grupo de países grandes em termos populacionais, com cerca de 2,7% da população do mundo. O Brasil contabiliza desde junho cerca de 10% do total de casos registrados no mundo, atingindo alguns períodos mais de 15% dos casos da doença, registra o boletim. Os pesquisadores apontam que o enfrentamento à pandemia demanda uma combinação de medidas não farmacológicas, ações relacionadas ao sistema de saúde político, social. Eles recomendam distribuição de máscara, aprimoramento de gestão para evitar desabastecimento de medicamentos e insumos, manutenção de auxílio financeiro e as populações mais vulneráveis. Além disso, indicam maior rigor na restrição da atividade não essencial, principalmente onde a ocupação de leitos se encontra acima de 85%. Essa medida evoluíram a proibição de eventos e de atividades presenciais de educação e fechamento das praias, bares e adoção de trabalho remoto, sempre que é possível, instituição de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviários, ampliação da testagem, entre outros, com a Agência Brasil.